palestras da ADRJ aqui na Cruzada Espírita Paulo de Tarso, cujo tema é Jesus é o Espírito de Verdade. Com a palavra, então, nosso irmão Sérgio Aleixo, presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro, para, então, abranger o tema Jesus é o Espírito de Verdade. Meus amigos, meus irmãos em Espiritismo, que Jesus nos abençoe, nos conceda a paz. O meu abraço aos companheiros internautas que estão acompanhando ao vivo. Esse é um tema, como disse o Vitor, polêmico, mas eu, sinceramente, quando comecei a fazer esses estudos, não imaginava que a coisa fosse ter esse tipo de repercussão. Meu objetivo não é trazer polêmica, sempre foi estudar a doutrina espírita, né? Eu acho que as polêmicas são criadas pelo distanciamento em que o movimento espírita, muitas vezes, se encontra da doutrina espírita. Então, todos os estudiosos se veem nesse tipo de dificuldade. Eu não conheço um que não tenha esse tipo de dificuldade. Todo mundo que vai aos textos, que estuda os clássicos, que cultua as raízes da doutrina espírita, sempre tem esse tipo de dificuldade. Não tem uma exceção, não conheço uma exceção. Agora, como é que qual é a vantagem de saber que é o que todo mundo... Mas o que interessa quem é o Espírito de Verdade? Interessa saber, por exemplo, que ele foi o comandante da falange que ditou os ensinamentos codificados por Kardec. Saber quem é, o que importa? Bom, desde que isso nos leve a compreender melhor textos da própria doutrina espírita, então interessa. A menos que nós estejamos numa época em que não fazemos mais caso do que dizem os orientadores espirituais da doutrina espírita. O dia que isso não for mais importante, então não é mais importante estudar, saber essas coisas. Então eu acho que sempre que a gente puder esclarecer temas da própria doutrina, do próprio corpo doutrinário, isso será sempre importante. No dia 25 de março de 1856, se apresentou pela primeira vez a Kardec o seu guia protetor. Kardec perguntou se ele poderia dizer quem é. Consentirás em dizer-me quem és? E ele simplesmente disse isso: para ti chamar-me-ei a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. E recomenda a discrição. Sinal de que Kardec suspeitava quem era. O que ele queria era uma confirmação. Como quem diz, você já sabe quem eu sou, não preciso dizer para você. Para você, eu sou a verdade. Daí o problema, não é espírito de verdade, é o espírito verdade. Gente, esse problema de tradução, isso é besteira, não leva a coisa alguma, não muda a essência da coisa. Além do que, a expressão no francês tem a preposição. Não sei se tem que traduzir ou não a preposição, que eu não sou professor de português, de francês, sou de português. Agora, aqui está, nos textos de Kardec, a expressão desta forma, vou até mostrar rapidamente para vocês aqui, sorte que eu trouxe da outra palestra ainda, quando a gente viu a biografia espiritual de Kardec. Olha o que diz o original francês. Eu não sei ler francês, mas vou arriscar. L'esprit de vérité. Estou vendo uma preposição aqui. Se tem que traduzir ou não no português, não sei, que digam os especialistas, mas que está lá no francês, está. Tá? Agora não vejo relevância nenhuma nesse tipo de discussão. Isso sim é que não diz nada. Mas, voltando ao assunto, ele se apresenta como a verdade. Eu já pergunto logo de início, que espírito poderia dizer para ti chamar-me-ei a verdade? Sem cometer um crime de pretensão, no mínimo. Lembrando que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a Gênesis capítulo 17, número 37. O espírito de verdade viria tudo lembrar e de combinação com Elias restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de Jesus. Vimos aqui, na palestra Biografia Espiritual de Kardec, que ele era nada mais, nada menos que o profeta Elias, João Batista reencarnado, acompanhado, então, dessa orientação espiritual. Vocês veem aqui a figura de Kardec, mas por trás do trabalho, olha, escondidinho, na parte invisível, estava lá o nosso querido Mestre Jesus. O Emmanuel, que muita gente não gosta, mas eu gosto, diz o seguinte na mensagem O Mestre e o Apóstolo:
do livro Opinião Espírita, psicografia do Chico Xavier. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Isso aqui não é só uma questão conceitual, não. É algo espiritual também. E por quê? Porque Jesus é exatamente aquele Espírito Verdade que se apresentou a Kardec. Como é que você sabe disso, Sérgio? Eu não sei de nada. A gente só estuda. A gente só lê. Se eu tiver errado no que eu estou falando, a doutrina espírita certamente estará errada também. Então eu erro bem acompanhado. Eu fico tranquilo em relação a isso, porque eu só erro junto com Kardec e junto com Jesus. Eu só erro bem acompanhado. Eu não trago nada de mim. Você vê que estão as transparências aqui. Eu, tagarela do jeito que eu sou, podia ficar falando 2 horas aqui sozinho. Mas até fazendo assim, as pessoas dizem que a culpa é minha, que é coisa minha. Mas olha, está aqui. Vamos ver os textos. Né? Fiquei ontem até meia-noite imprimindo esses textos todinhos de novo, dando um colorido especial, ressaltando uma outra... Que a palestra é a mesma, mas vai mudando, né? Tem uma informação aqui, outra ali. Isso é que é bonito. Então, na Revista Espírita de outubro de 1861, nós temos um texto lindo de nada mais, nada menos que Erasto, que foi um dos grandes orientadores da codificação, aquele que disse a Kardec: é melhor você rejeitar 10 verdades que aceitar uma só mentira, item 230 do Livro dos Médiuns. Esse mesmo que foi discípulo de nada mais, nada menos que Paulo de Tarso. Então, na Revista Espírita de outubro de 1861, temos uma epístola de Erasto aos espíritas franceses da cidade de Lyon, que estava sendo visitada por Kardec. E, no meio de um festim, de um banquete, foi isso mesmo, né? Kardec leu essa mensagem de Erasto para os espíritos daquela localidade. E o que diz o Erasto? Resumindo, é uma epístola longa. Na Revista Espírita vocês podem ter ela inteira. Vários dos que me ouvem regaram com seu sangue a terra lionesa, onde houve muita perseguição aos cristãos, houve circo romano, essa coisa toda. Então tem uma tradição cristã forte lá. Não os nomearei, mas podeis considerar os que em vossos grupos desempenham uma missão, um apostolado, como tendo sido mártires da propagação da ideia igualitária ensinada do alto do Gólgota pelo nosso Cristo bem-amado. Então tinha gente que, reencarnada, tinha presenciado e até vivenciado esse tipo de dificuldade, esse tipo de missão no passado, que foram até verdadeiros mártires. E estavam agora trabalhando nos centros espíritas pela propagação da nova, digamos, apresentação do cristianismo. Já vimos aqui também que o espiritismo é exatamente o cristianismo apropriado para o nosso tempo. Tem gente que não gosta, mas está escrito na doutrina, paciência, vão ter que se remodelar, né? Hoje, caros discípulos, vejam como é que ele se refere a Jesus, nosso Cristo bem-amado. Hoje, caros discípulos, aquele que foi sagrado por São Paulo vem dizer-vos, sagrado por São Paulo, ele é Erasto, que foi um dos discípulos de Paulo de Tarso. Vem dizer-vos que a vossa missão é sempre a mesma, porque o paganismo romano, sempre de pé, ainda enlaça o mundo. A mensagem é atual, né? Nós estamos vendo aí o império do paganismo romano, né? Capitaneado por certas potências que andam aí subjugando o mundo com a sua prepotência. Não é isso? Não precisa nem dizer. O Capitólio romano, tá tudo lá bonitinho. A águia, né? O tipo de vida que é imposto ao mundo, as pessoas sendo escravas de paixões. E olha aqui, deveis espalhar entre os vossos irmãos infelizes, porque é um sistema que gera infelicidade, porque gera exclusão, não é verdade? Escravos de suas paixões e das paixões alheias, olha aí, aqui o consumismo, ó, as falsas necessidades, as causas de supostas infelicidades que estão aí, ó, tá tudo aqui. Então devemos o quê? Espalhar entre todos a sã e consoladora doutrina que meus amigos e eu viemos vos revelar por nossos médiuns de todos os países. Então, o integrante da equipe, ele, Erasto, seus amigos. Imagina os amigos, né? Que beleza esse pessoal. Não podeis crer, diz o Erasto, quanto me sinto orgulhoso, orgulhoso aqui no bom sentido, tá, gente?
de vos distribuir a todos e a cada um os elogios e o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, me ordenou conferir a vós todos, devotados missionários que espalhais os benefícios do Espiritismo. Então ele vinha como mensageiro do próprio Espírito da verdade, ou Espírito de verdade, ou Espírito verdade, como que não muda a essência da coisa. Como é que ele chama o Espírito de verdade? Nosso bem-amado Mestre. Para mim já está claro, eu não chamo de mestre a mais ninguém a não ser o próprio Cristo, o próprio Jesus. Jesus, a ninguém chameis de mestre a não ser o Cristo. Falando dele mesmo, é claro, sem essa de que ele estava falando de outro, tá? Que a revelação de Pedro foi clara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus aceita: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque carne e sangue não te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Correto? Bem, como é que ele chamou lá Jesus acima? O nosso Cristo bem-amado. E lá abaixo ele fala: o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre. Gente, para mim, está claríssima a referência de Erasto. Tá? O Espírito da verdade é Jesus Cristo. Isso aqui, ó, um pingo é letra. Ah, mas não está dizendo diretamente. Mas muita coisa não é dita diretamente. Que ouça quem tem ouvidos para ouvir. Que veja quem tem olhos para ver. Como é que se vai entender? É um brincalhão esse espírito? Está fazendo brincadeira? Ele chama Cristo bem-amado, depois resolve chamar um outro, que seria o Espírito da verdade, nessa tese de que seria um outro, de bem-amado Mestre. Como é que é? Um é Cristo, o outro é Mestre. Como é que é isso? Que bagunça espiritual é essa? Gente, vamos entender, né? E é um espírito que está ligado diretamente à iniciação do Espiritismo. Eles estabeleceram a doutrina espírita. Ele mesmo diz em outro trecho da Epístola: nós, os iniciadores do Espiritismo. Mensageiro direto aqui do Espírito da Verdade para trabalhadores iniciais na cidade francesa de Lyon, que estava sendo visitada por Allan Kardec. Aliás, eles consideravam o patrono espiritual deles, lá em Lyon, nesses grupos, João Batista. E foram visitados pessoalmente por ele, né? Pelo nosso Kardec. Então essa referência aí do Espírito Erasto já deixa bem encaminhado a identidade do Espírito da Verdade. Então, o dia que não for importante estudar esse tipo de coisa, a gente não estuda, deixa para lá. Mas eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem que escutar. Principalmente com tanta bobagem que anda sendo dita por aí. Vale tudo, cada um diz o que quer, né? E a doutrina no final fica de lado. Aí depois eu, que mostro a doutrina, quero polêmica. Lógico, que eu sou contra o erro. Eu sou contra aquilo que vem deturpar a identidade da doutrina espírita. E tem de tudo. Revista Espírita de novembro de 1862, Dissertações Espíritas, o duelo. Um espírito chamado Antônio diz o seguinte lá pelas tantas na sua belíssima comunicação: aquele que houver resistido a essas tristes tentações pode esperar não a mudança dos desígnios de Deus, que são imutáveis, mas contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito de verdade, o Filho de Deus. Para que esse aposto aqui? Coisa gratuita, né? O qual, de maneira incomparável, inundará sua alma com a felicidade de compreender o Espírito de justiça perfeita e bondade infinita. É uma mensagem de consolação aos aflitos, aqueles que passam por sofrimentos, por dificuldades de qualquer natureza na vida. E aí ele diz que é importante a resignação, resistir às tentações, né? de desespero, enfim, de toda a postura de desequilíbrio psicoemocional, e diz que vale a pena. Por quê? Porque o Espírito de verdade, o Filho de Deus, vai nos inundar a alma com felicidade e com compreensão do verdadeiro Espírito de justiça e de bondade infinita. Olha essa coisa linda. E ele diz aqui que o Espírito da verdade é o Filho de Deus. Ah, é uma conotação meio católica. Tudo bem. Problema lá do Espírito, mas ele está dizendo que o Espírito da verdade é Jesus. O único que é chamado na nossa cultura de Filho de Deus, no sentido teológico, no sentido religioso, é Jesus. Embora todos sejamos filhos de Deus, evidente, né? Se só ele fosse filho de Deus, estaríamos todos órfãos, né? Não é isso. Mas o que me interessa aqui é esta afirmação.
Essa informação, o Espírito de verdade, o Filho de Deus. O Espírito lá pela achou que tinha que dizer isso. Está lá na Revista Espírita, fica lá largado, ninguém lê. Será que não é importante? Será que o Espírito não sabe nada do que está falando? O Erasto não sabe a quem está respondendo o comando, ele não sabe quem é o chefe dele, ele só ouve a voz, mas não sabe quem é. Será que é assim? O cara está na cidade, não sabe quem é o prefeito. É assim? Não é, gente. Presta atenção. Um espírito que disse ser São José deu uma comunicação em dezembro de 1863, está na Revista Espírita do mesmo mês, falando sobre o espiritismo na Argélia. E a mensagem foi psicografada por um operário que só assinava o nome. Dessas coisas interessantes que o Kardec adorava pesquisar. E o Espírito diz o seguinte: tomai os homens pela mão e conduzi-os à verdadeira rota, onde aumentarão a vossa falange. Dos espíritas, dos que trabalham pelo bem, pela verdade, pelo amor, enfim, podemos até ampliar isso aí. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus. Aqui o Divino Mestre ensina em suas próprias comunicações. Olha só. Que repetem e confirmam a doutrina dos evangelhos. Esse espírito aqui, diz que é São José, seria o pai biológico de Jesus, né? Está dizendo que Jesus se comunica assim, que há comunicações. E são justamente essas comunicações que vêm assinadas muitas vezes como espírito de verdade. Vamos ver isso também na própria codificação. Então, comunica sim, está se comunicando. Não está isolado numa dimensão distante, não. Isso não existe. Jesus pode fazer o que ele quiser, não tem limitação. E mesmo que ele esteja distante, se é que eu posso falar em distância, em termos espirituais, o que é distância em termos espirituais? Né? Já as palavras são armadilhas, né? Mas basta um raio do pensamento do mestre, pronto, a comunicação acontece. Leon Denis explica isso no livro Não Invisível, também não estou inventando nada. O sujeito acha que o espírito tem que ir ali incorporar para poder transmitir a mensagem. Pô, não entendeu nada ainda da delicadeza dos fenômenos mediúnicos, né? Tem que ler o livro dos médios todinho de novo. Então, muito bem, o Espírito dá a informação de que Jesus se comunica, sim. O Espírito Hahnemann, que foi fundador da homeopatia, na Revista Espírita de janeiro de 1864, analisando um caso de obsessões, de possessões mesmo que estava acontecendo, principalmente em relação a uma menina chamada Júlia, lá pelas tantas da sua mensagem diz o seguinte: pela melhoria de sua conduta, cada um procurará adquirir o direito que o Espírito de verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Questão do merecimento, né? Você se melhora, você adquire o merecimento, adquire o direito, então, de fazer determinadas coisas, de receber determinadas graças, entre aspas, né? A graça é a resposta divina aos esforços humanos, como nós sabemos, vou dizer o Kardec. Tende fé e confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivo. Sempre os Espíritos tentando mostrar a consolação, a compensação dos sofrimentos, a necessidade de a gente entender a situação para poder superá-la, porque não adianta superar sem compreender. Senão não vai haver superação real. E lá pelas tantas ele diz: o Espírito de verdade dirige este globo. E aí? Quem é que dirige o nosso globo? Para mim é Jesus Cristo. Ele está dizendo que o Espírito é verdade. Tudo bem. Mas é Jesus mesmo? Você já vimos lá o Erasto chamar de bem-amado mestre. E de chamar o Cristo de bem-amado também. Coincidência? Brincalhão ele, né? Fazendo brincadeira. Um espírito chamado Sonês, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, dá uma dissertação sobre a clareza. Eu estou indo rápido porque eu sei que o Paulo não quer uma palestra de 1h30, 2 horas, senão fica difícil depois, né? Então tá bom. Os reis magos vinham render, diz o Espírito Sonês, homenagem à encarnação que devia representar, no mais largo sentido, o Espírito de verdade. Essa luz benfeitora que transformou a humanidade. Por esse menino, tudo foi realizado. Está falando de quem? Mas está chamando de Espírito de verdade. Não sabe também o que diz esse Espírito. Brincalhão. Né? Brincalhão. Vocês estão anotando? Anotem mesmo. Anotem mesmo, porque tem muito mais coisa até do que tinha nos meus livros antigos, hein? As pesquisas foram se intensificando, os amigos foram trazendo referências também, que a gente não está sozinho, né? Tem muita gente trabalhando nisso aí.
Então fica claro, gente? Como é que pode dizer que o Espírito da Verdade não é Jesus? Só se não for importante nada do que a gente está apresentando aqui. Só se não for importante o que os guias da codificação dizem. Revista Espírita de dezembro de 1864. Comunicação Espírita a propósito da imitação do Evangelho, que é o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo. Comunicação do Espírito de Verdade. O que diz o Espírito da Verdade sobre esse livro? Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim por ordem de meu Pai. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta que retine. Escutai suas vozes. São destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Olha só. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. O Espírito da Verdade. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai. E aí? É Jesus ou não é Jesus? Ah, mas muitas comunicações vieram. Umas são apócrifas. O próprio Kardec disse sim. Há comunicações apócrifas, né? Em que os espíritos infelizes, inferiores, mal intencionados, ou até por brincadeira, tomam o nome de espíritos sérios, elevados. Mas botando de lado essas apócrifas, o que diz o Kardec ainda nessa revista espírita que eu citei? Posto obtidas por médiuns diferentes em épocas diversas, nota-se entre elas as comunicações que trazem o nome de Jesus ou de Espírito de Verdade, uma analogia marcante de tom, de estilo e de pensamentos que acusam uma origem única, diz o Kardec. Para nós, em plural de modéstia, e para ele, Kardec, dizemos que pode ser do Espírito de Verdade, porque é digna dele. O próprio Kardec está chamando Jesus de Espírito de Verdade aqui. Sim, porque há 18 séculos vim por ordem de meu Pai, a assinatura é Espírito de Verdade. E apesar dos diversos médios, diversos tempos, diversas comunicações, aquelas que são verdadeiras, não as apócrifas, que essas são identificadas. Nota-se entre elas, diz Kardec, uma analogia marcante de tom, de estilo e de pensamentos que acusa uma origem única. Ele está dando a opinião dele. Alguém que observou de quem melhor pode falar sobre esse assunto, senão o próprio codificador. E ó, fica claro aqui que é um espírito. Sem essa de que o Espírito de Verdade é uma falange de espíritos, isso é doutrina rustanguista. Eu digo mesmo, para mostrar o rabo do diabo logo. Isso é doutrina rustanguista, não é doutrina espírita. O Espírito de Verdade é um espírito. Kardec está dizendo aqui, origem única. Ah, não basta? Então tá bem. Vamos lá. Revista Espírita de julho de 1866. Qualificação de santo aplicada a certos espíritos. O que diz o Kardec sobre isso? A qualificação de 1866. 2 anos e pouquinho antes de morrer. Não é nada incipiente, não. É texto denso. A qualificação de Espírito de Verdade não pertence senão a um só. Eu quero ver muita gente ler isso aqui, entendeu? E ficar dizendo o que diz há 30, 40, 50 anos no movimento espírita. Atropela Kardec, porque isso aqui não foi nem publicado. Agora, quando Kardec fez os 200 anos do nascimento do natalício de Kardec, é que a Federação resolveu publicar a Revista Espírita. Antes tarde do que nunca. Então como é que iam saber? Não podia saber. Mas está aqui, a qualificação de Espírito de Verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como um nome próprio. Olha só, um nome próprio. Está especificada no Evangelho. Não está prometida a vinda do Espírito de Verdade? Aliás, esse Espírito, olha lá, esse Espírito, olha o demonstrativo, esse Espírito é um Espírito, não é nada de falange de Espírito, gente. Isso é doutrina rustanguista que foi propagada depois, o movimento absorve, porque vem da Federação, tudo é bom. Não, nem sempre. Porque o rustanguismo é estatutário lá e o rustanguismo deturpa uma série de conceitos da doutrina espírita. A começar pela reencarnação, que para eles é castigo. Não é só problema de corpo fluídico, não. Esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. É preciso manter-se em guarda contra
os que indevidamente se enfeitam com esse título. Então Kardec recomenda cuidado em relação ao nome do Espírito de Verdade, porque muitos aparecem dizendo que são o Espírito da Verdade. A comunicação que ele está analisando aqui dizia que todos os Espíritos do Bem podiam se chamar de Espíritos da Verdade, e o Kardec está discordando. Não, Espírito da Verdade é um só. E esse Espírito é o nome próprio dele. Então vamos atropelar o Kardec e ficar com o rustanguismo? Não. Agora, se é polêmico a gente respeitar a doutrina espírita, eu sou polêmico. Com certeza. Mas isso aqui o quê? Para mostrar o quê? É um espírito. Nada de falange de espírito. Ah, mas no livro do Chico Xavier está dizendo que é. Muitas coisas foram postas nos livros do Chico Xavier que não foram psicografadas por ele. Falei, pronto. São divulgações rustanguistas. O Chico não tem nada com isso, coitadinho. Olha lá, no livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9, aquela famosa mensagem do Espírito da Verdade: venho, vosso Salvador, vosso Juiz, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me, o Espiritismo como outrora a minha palavra, etc, etc, etc. Vinde a mim todos vós que sofreis, e por aí vai. Nota de Kardec, dizendo que essa comunicação foi recebida por um dos mais perfeitos médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. O nome que assina a comunicação é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Só que ele coloca, estou andando mais rápido porque senão o tempo voa, né? Tem muita coisa para a gente ver. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma comunicação, ele suprime alguns adendos, algumas expressões, é comum isso acontecer, não tem o menor problema, para simplificar a linguagem, para tirar acessórios, até porque a gente sabe que toda comunicação mediúnica tem um reflexo anímico também. Então quem estuda Espiritismo não vê dificuldade nenhuma nisso, entendeu? Digo porque tem gente que critica o Kardec por tudo sem saber coisa nenhuma. É um problema sério, né? Vai estudar primeiro para depois pensar em criticar alguma coisa. A mesma mensagem aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, número 5. Só que a assinatura muda, o Espírito de Verdade. E aparece pela primeira vez a data da mensagem. Porque no livro dos Médiuns não aparece a data da mensagem. Ele mostra a mensagem, diz que foi assinada por Jesus de Nazaré, que o médium era excelente, que ele se dá o direito de duvidar, porque é um espírito. Poxa, Jesus de Nazaré? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo aparece lá em 1860, sei que a mensagem era anterior ao livro dos Médiuns mesmo, só que o Espírito da Verdade. Por que ele mudou a assinatura? Muita gente vê nisso manipulação do Kardec, aí surgem aquelas teorias mirabolantes, né? Gente que nunca fez nada por ninguém, começa a querer criticar um missionário de Deus, quer dizer... Por que ele botou o Espírito de Verdade? Porque é a mesma coisa... Porque ele está querendo dizer alguma coisa para nós. Está querendo passar uma experiência dele, Kardec, com essa coisa elevadíssima que foi o contato com essa espiritualidade puríssima. Não era qualquer um, era Allan Kardec. Tem que ter mais respeito. Antes de criticar as ações dele, tentar entender e estudar a doutrina. É a mesma coisa, ele não está cometendo erro algum. Ah, é a mesma coisa mesmo? É. Como é que você prova? Provo. Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, número 7, Kardec diz que o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, o Espiritismo, obra do Cristo, que preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. O que diz Kardec aqui? Que o Espiritismo é obra do presidente da regeneração planetária. É obra do Cristo. Está claro aqui? Claríssimo o texto. Muito bem. Na Gênesis, capítulo 1, número 42, já a última obra da codificação, diz Kardec que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de Verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda se acha, por essa forma, cumprida. Porque, de fato, é Ele, o Espírito de Verdade, o verdadeiro Consolador. E aí, Sérgio, não entendeu? Não entendeu? No Evangelho, eu explico. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dizendo que o Cristo, Jesus, portanto, é o presidente da regeneração planetária.
Mas na Gênesis, eu acho que ele mudou de ideia, ou o movimento mudou de presidente, porque ele diz que é o Espírito de verdade. Não mudou. É a mesma pessoa. É o mesmo Espírito. Ou Kardec se enganou. Se vocês quiserem trabalhar com essa hipótese, também pode. Não condeno ninguém. No livro dos Médiuns, no Espírito Chateaubriand, capítulo 31, número 2, fala das dissertações espíritas. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a sorte que se acham em via de execução para vos abrirem a era de renovação e de aperfeiçoamento que os vossos guias espirituais vos predizem. O próprio Cristo preside aos trabalhos. O pessoal acha, não, Jesus está muito longe, não está nem aí para nada. Não é bem assim. Muito diferente. Então fica provado com o texto do próprio Kardec que Cristo, Jesus, Espírito de verdade são expressões equivalentes, porque são a mesma identidade espiritual. Então por que ele tirou o nome Jesus de Nazaré e botou Espírito da verdade? É o mesmo, só que é o novo nome dele. E ele disse que voltava com um novo nome. Eu vou explicar no fim da palestra esse negócio aí, para entender. Tá claro isso, gente? É coisa minha ou será que está escrito? Estamos lendo, né? A Gênesis capítulo 17, número 30. Ah, é a tua interpretação. Então tá bom. Aí vem os epistemólogos, né? Dizer que a interpretação é relativa, contra todo objetivo. Ah, gente, aí não dá. Sinceramente, calemos a boca, ninguém fala mais nada, porque ninguém mais pode se entender. Cada um entende de um jeito. É assim? Quer dizer que na linguagem não tem mais uma comunicação possível? Não é assim, gente. Não é bem assim. Vamos deixar as coisas nos seus devidos lugares. A Gênesis capítulo 17, número 30. Se Jesus não está carnalmente entre nós, diz Kardec, está em espírito. Para Kardec é uma realidade. Tácito. Simples assim. Por quê? Ele esteve em contato com toda essa realidade. Quem melhor para falar disso do que ele? Então, as pessoas acham até que podem falar por ele. Paciência, eu prefiro falar com ele. É melhor. Ele, Jesus, reservou para si a complementação posterior dos seus ensinamentos. Tenho ainda muitas coisas que eu vou dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Kardec diz isso. Ele, Jesus, reservou para ele mesmo completar os seus ensinos depois. E completou. É o Espiritismo. A Gênesis 17, 37. Alguma dúvida? Aqui, nesses textos, fica bem clara, inclusive, uma distinção que Kardec faz sutil. Aí problema de exegese dele, das escrituras. Espírito da verdade é uma coisa, consolador outra. Olha lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, número 4. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. É o presidente. Então não é uma falange, é uma individualidade, é um comandante. Notem que ele, como vimos, é o presidente também da regeneração planetária. Então esse negócio de espiritismo é sério, está ligado com o comando central, hein? Além de presidente da regeneração, ele é o presidente do advento do espiritismo. Interessante. O espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra. O Espírito da verdade é, então, o orientador espiritual, o comandante em chefe da falange dos ensinamentos. O Consolador passa a ser, então, a doutrina espírita. Embora lá na Gênesis o Kardec tenha dito, não, o Espírito da verdade é o verdadeiro Consolador. Porque as coisas estão ligadas. Não é? Vejam as sutilezas, a seriedade da coisa, mas é importante a gente acompanhar. A Gênesis capítulo 17, números 39 e 40. O Consolador é, segundo o pensamento de Jesus, eu acho isso aqui bárbaro. É muito pretensioso, né? Não é? Como é que ele sabe qual é o pensamento de Jesus? O Consolador é, segundo o pensamento de Jesus, quem é esse homem? Elias virá e reestabelecerá todas as coisas. É profeta dele há muito tempo. Tem autoridade para falar por Jesus. Está com ele há muito tempo. Nós vimos isso. Tem. Texto, vamos lá. O Consolador é, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Não é uma diferença? É uma diferença. O Espírito da verdade é o inspirador da doutrina que se chama o Consolador.
O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, toda a estatura de Kardec, mas a doutrina não é dele, propriamente, sabemos disso. Nem de concepção humana, porque a iniciativa é dos espíritos. Correto? Humana no sentido do encarnado. Podemos dizer humana no sentido desencarnado, né? Mas aí já os espíritos elevados. Ninguém pode dizer seu criador. Muito modesto ele, né? 17, 39 e 40. Números 39 e 40. Onde Kardec analisa justamente as predições do Evangelho. As profecias. Lógico. A ideia é essa. É fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade. Então não é uma falange disso. Aqui ele está dizendo, existe o ensino coletivo dos espíritos. Claro. Mas isso tem chefia. Quem é que chefia? O Espírito de verdade. Tá claro isso, gente? Estou inventando? Não é fácil, não. O pessoal quer botar Kardec de lado para botar as suas ideias. Aí ataca quem expõe Kardec de querer impor suas ideias. É uma confusão. Por isso que eu trago a transparência. Vocês leiam. Aí no final a gente vê se a gente ainda sabe ler ou não, né? Então vimos Revista Espírita, vimos texto do próprio Kardec, né? Aqui também texto do próprio Kardec em obras póstumas. 9 de agosto e 14 de setembro de 1863, aquelas mensagens lindas, né? Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós. Olha lá o nosso mestre bem amado do Erasto. Todos nós quem? Os espíritos, inclusive o Erasto. A grande alma do mestre de todos nós. Quem é? É Jesus, gente. É Jesus Cristo. É o guia de Kardec. Para ti chamar-me a verdade. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, tal que não a pode negar. Então, olha aqui. O guia de todos nós é a grande alma do mestre de todos nós. Quem está do lado dele constantemente é o Espírito da verdade. Então, como é que é isso? Não é Jesus? Quem é? Que brincadeira é essa? Ah, era um outro espírito. Médium espiritual de Jesus. Muita gente boa tem essa tese, mas ela não satisfaz aos textos. Os textos não mostram isso. Mostram que ele é o próprio. Mas menos mal achar que seja um médium espiritual de Jesus. Pelo menos é uma individualidade, não uma falange. É um erro menor. Eu costumo até brincar, olha, com aquele pessoal muito insistente, né, que resiste mesmo à evidência. Se o Espírito da verdade não é Jesus, o fato é que ele imita direitinho. Imita direitinho. Adeus, caro companheiro de antanho, fiel discípulo da verdade. Olha como é que os espíritos tratavam Kardec. Não é brincadeira, não. Que continua através da vida, a obra, a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero. O Espírito que te ama. O Espírito da verdade disse a Kardec, neste mundo a vida material representa muito. Olha só. Isso que é importante, passa despercebido. Não te ajudar a viver seria não te amar. Como ele diz que ama Kardec, uma delicadeza, né? Kardec perguntou se a assistência dele vinha até as dificuldades materiais também, ou se era só em relação às coisas espirituais. Aí ele diz com sabedoria, não, neste mundo, no mundo físico, a vida material representa muito. Importante, né? Não te ajudar a viver, não é ficar rico, milionário, não é isso, né? Não te ajudar a viver seria não te amar. Então ajudam a gente nas coisas materiais? Ajudam. Ah, eu sei, como sei que ajudam. Ai de mim se não ajudassem. Mas queira viver. Queira o necessário. Não queira mirabolâncias não, porque isso não. Aí já é o seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade, que já está falando. A gente precisa de muito pouco para viver e para ser feliz. A gente é que é muito exigente, né? Está sempre com medo. Não vos inquieteis, olhai os lírios do campo. Mas a gente acha que isso tudo é muito poético, mas para a realidade não serve, né? Mas serve sim. Depende da fé, da confiança e da entrega. Aqui, se tinha alguma dúvida restando, né, não pode mais restar. Que nesse texto do Livro dos Médiuns, já em O Livro dos Médiuns, Kardec chama o próprio Jesus de o Cristo, o Espírito da Verdade. Não está falando do assunto. Ele está falando sobre uma tese
que existia no começo da investigação das manifestações espíritas, chamada de tese monoespírito, que admitia que só um espírito se manifestava, e tinha nessa tese uma divisão, os otimistas e os pessimistas. Os pessimistas diziam, não, é só o diabo. Ele até diz coisas boas, mas é para enganar. Muita gente diz isso. E tem os otimistas, diziam, não, é Jesus, é sempre Jesus. Ele até diz coisas ruins que é para testar. Incrível, né? Como Kardec teve que... Enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta, que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade, aí entra o pesquisador, né, que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes à reunião, respondem que é sempre o mesmo espírito. O diabo, segundo aqueles. O Cristo, segundo estes. Olha lá, Jesus, o Cristo. Porque tem gente também que diz que Jesus não é o Cristo. Não é espiritismo. É espiritualismo. No espiritismo, Jesus é o Cristo, sim. Né? Aqui o texto de Kardec também mostra isso. Que toma todas as formas. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar. Com que fim o espírito da verdade nos viria enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o espírito, entre todos santo, desça a representar semelhante comédia. Ele está falando de um outro assunto, mas indiretamente, olha como é que ele trata. Ah, mas ele não disse que Jesus é o Espírito da verdade. Então é um brincalhão, ou é um maluco. Porque ele está falando aqui Jesus, está falando aqui o Cristo, está falando do Espírito da verdade, está dizendo que ele é santo entre todos e está falando de espíritos diferentes. Numa mesma situação, para a mesma tese. Não, ele está mostrando, não é comum isso nos textos de Kardec. Né? Por que ele não usou a mesma palavra? É o código Kardec. Nós temos o nosso código também. Olha aqui o código Kardec. Está passando uma mensagem, gente. Por isso que eu botei em vermelho aqui, ó. Para ti chamar-me-ei a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. E ele sempre foi discreto. Mas a coisa vinha à tona, aparecia. Olha aqui. É só seguir o caminho das pedras. O código está aqui, ó. O código diz que Jesus voltou, né? Só que não era bem como o pessoal esperava. Não foi bem como o pessoal esperava. Depois disso aqui, pode ter alguma dúvida? Claro, eu posso dizer, não, isso é Kardec que está dizendo, mas se é mesmo, ninguém sabe. Eu digo, tá bom, vai com Deus e a Virgem Maria. Mas está aqui, ó, é o texto de Kardec mostrando isso. E para quem gosta, eu também gosto, de André Luiz, no livro Missionários da Luz, na página 99, edição da Federação, o mentor Alexandre diz o seguinte: por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Tá lá, perdidinho no livro do André Luiz. Perdidinho não, que muita gente já tem N artigos publicando e citando isso aí também. Tá lá, página 99 do livro Missionários da Luz. O Alexandre diz que o Espírito da verdade é o próprio Senhor. De acordo com a codificação, de acordo com Kardec. Para não dizer que eu citei só Kardec, porque tem gente que acha pouco. André Luiz também. O Emmanuel deu a pista, né? Falou da integração, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Essa integração não é só conceitual, é espiritual também. É verdade, tem gente que acha pouco. Então isso mostra o que, gente? Jesus disse que voltava. Voltou. Vinha cercado de anjos, que são mensageiros, são os espíritos de Deus, do bem, da verdade. Né? Na Revista Espírita de outubro de 1866, há uma instrução dos espíritos sobre a regeneração da humanidade, uma instrução que é de tipo sonambúlico, ou seja, um médium saía do corpo físico, ia até a espiritualidade, da espiritualidade ouvia os espíritos e aí ia transmitindo, né, em desdobramento. E o Kardec lá com seu bloquinho, anotando. Eu fico imaginando o Kardec ali na Sociedade Parisiense, ouvindo
o que esses dois médios em desdobramento estavam... Dois. Então tá. E aí os espíritos lá pelas tantas dizem: não vos dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Nós vos dizemos agora, os tempos estão chegados, ou são chegados. Tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir e se cumpre neste momento. Neste momento. O Espiritismo como profecia que está se cumprindo, né? Assim como reconhecereis mais tarde. Mais tarde, porque na hora H ninguém reconhece. O Messias veio e ninguém achou que era o Messias. Fizeram tudo que fizeram com ele. Não tinha parecença do que era, né? Por isso desprezamos, diz o profeta Isaías. A mesma coisa o Espiritismo. Mais tarde o pessoal vai reconhecer, porque não tem saída. Vai para onde? Ora, que espíritos são esses que estão dizendo isso? Não vos dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Quem dizia os tempos estão próximos? Que tempos são esses? Lembremos o que Jesus instruiu aos discípulos quando os mandou pregar pelas regiões da Judéia. Indo, clamai e dizei: o reino dos céus se aproxima. Mateus 10, 7. Não vos dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Olha aí, quem é que está dizendo? Com quem os médios estão entrando em comunicação? Com os discípulos de Jesus. Brincadeira. Eu fico assim arrepiado, não sou médio, hein? É isso aí. Com os discípulos de Jesus. E estão dando uma nova instrução. Os tempos chegaram. Estão se cumprindo as profecias nesse momento e vocês vão reconhecer isso mais tarde. Estamos aí. Estamos fazendo o quê? Ano que vem, 150 anos de Espiritismo. O pessoal tem dificuldade de reconhecer que o Espírito da Verdade é Jesus. Bota mais uns 150 anos aí, né? Não estudam. É só ler. Gente, não tem mérito nenhum pessoal nisso aqui. É só estudar. Está tudo lá. Se há mérito pessoal, um esforço em querer ler. Em prestigiar um sujeito que ficou sentado horas a fio, sem computador, sem telefone, sem internet, né? Sem celular, sem e-mail, sem nada disso. Ali, pena no papel. Escrevi um volume de 400 páginas por ano, um volume mensal, e no final de 12 meses dá 400 páginas, mais os livros doutrinários. Agora a gente nem lê, não se dá o trabalho nem de ler. Eu acho desrespeito. Eu acho. Eu sei que vou concordar. Brincadeira, né? Tem de tudo. No Livro dos Espíritos, isso aqui já está adiantado. Olha lá. Que dizem, não, isso aí foi depois do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec é que transformou o Espiritismo em cristão. Tem muita bobagem rodando por aí. Muita, mas é muita. Não é brincadeira não, é para todos os gostos. Então no Livro dos Espíritos, nós temos lá nas questões 627 e 916, já essa pista. Dizem os Espíritos, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Está no Livro dos Espíritos. Daí a necessidade que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. E está faltando amor e caridade com o estudo da doutrina espírita, que é uma forma de amor e caridade também que a gente está esquecendo. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Questões 627 e 916. Então dizer que o Kardec é que tornou o espiritismo cristão é a dose. Mas isso é profecia. Ó. O que disse Jesus em João, capítulo 15, versículos 26 e 27? O Espírito de verdade dará testemunho de mim, e vós, ele estava falando aos discípulos, igualmente haveis de dar testemunho, porque estiveste comigo desde que comecei. Bonito, né? Eu acho lindo. Impressionante. Em que doutrina vocês encontram essas coisas? Um cidadão que fala sem fronteira de tempo. Não tem segredo para esse homem, né? Para esse espírito. E particularmente, com João Evangelista, é muito interessante. No final do Evangelho de João, Jesus ressuscitado, espírito materializado, né? Conversa com Pedro numa praia. Que beleza, hein? E tinha um jovenzinho muito curioso, queria saber. O nome dele era João.
Era o mais jovenzinho dos discípulos. E o Pedro, claro, sempre muito espirituoso. O que é esse cidadão? O que é esse jovem quer aqui? Mas que tem agora ele ficar aqui ouvindo a nossa conversa? Pedro era o líder, então ele se achava muito... E Jesus diz para ele, se eu quero que ele, João, né, que estava ali muito curioso, querendo saber o que os dois estavam conversando, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. E aí correu entre os discípulos que João jamais morreria. Se ele vai ficar até que Jesus venha, não vai morrer nunca. Olha, até os discípulos tinham dificuldade de entender certas coisas, hein? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Até que eu venha. E, gente, não é brincadeira não, estou arrepiado, eu não sou médium. No livro dos Espíritos, temos aquela linda parte chamada os prolegômenos, que é, eu adoro essa palavra, é a exposição inicial do livro dos Espíritos, né? Em que os Espíritos desenharam pela cestinha, né, a cepa, que seria o emblema do trabalho do Criador, aquela explicação que está lá no livro dos Espíritos. E ao final da mensagem dos Espíritos, aparecem as assinaturas dos Espíritos, incumbindo o Kardec de desempenhar aquela missão. Nas assinaturas aparece o Espírito da Verdade e aparece em primeiro lugar João Evangelista, São João Evangelista. É a primeira assinatura do livro dos Espíritos. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que tu tens com isso? Olha, não é brincadeira não. Olha aí o Espírito da Verdade. Voltou, claro que voltou. E João permaneceu, está aqui, ó. Foi embora não. Bonito, né? Pois é, tá lá. Tá tudo lá. A gente passa com o nosso rolo compressor de prepotência, eu já sei tudo. O Espírito não é nada, está só inventando, está só redizendo, está só rememorando. É. Diz não para Jesus e não sabe. Por isso. Tem que estudar. Tem detalhes riquíssimos. Para quê? Para ilustrar a cabeça? Não, isso aqui dá para a gente uma confiança sem limite. Porque isso aqui não pode ser só uma rede de coincidências. Não tem como. Isso aqui é um projeto deliberado e cumprido à risca pela espiritualidade, e em nosso favor. Dá para se sentir mal, dá para se sentir uma porcaria, dá para se sentir só, dá para se sentir mal o tempo todo? Não pode ser. Então tem alguma coisa errada com a gente. Porque nós somos importantes. Alguém ama muito a gente. O que está acontecendo? Somos ignorantes. E gostamos de ser ignorantes. Porque quanto mais ignorância, menos responsabilidade. Essa que é a realidade, né? Então, mas Sérgio, Jesus está prometendo a vinda do Espírito da Verdade, então não é ele. Não é isso? O Espírito da Verdade dará testemunho de mim. Pronto, tá vendo? É outro. A princípio parece isso. Mas olha só, fora os textos da codificação que nos mostram que o Espírito da Verdade é Jesus, como entender esse tipo de coisa? Há uma mensagem na Revista Espírita de março de 1868 que fala sobre a regeneração, e o espírito que não se identifica, ele só se diz um espírito, quando é assim é porque o chumbo é grosso, chumbo grosso espiritual, né? Os mais elevados dificilmente diz o nome. Ele usa termos do Apocalipse, a mensagem é linda. Ele fala sobre a regeneração assim de uma foto, está lá na Revista Espírita de março de 1868. É uma mensagem de um ano antes, recebida em Lyon. E o Espírito diz o seguinte: coragem, o que foi predito pelo Cristo deve se realizar. Nestes tempos de aspiração à verdade, a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo brilha de novo sobre vós. Olha só a densidade da mensagem. Aquele que recebeu a missão de vos regenerar, retorna. E ele disse: bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome.
As pessoas às vezes não entendem o título de um livro que eu publiquei pelo Leon Denis, é tirado daqui. Está na Revista Espírita e é uma expressão do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome. Que novo nome será esse? A luz que ilumina todo homem retorna e tem um novo nome. Isso está na Revista Espírita. É o Espírito que está falando. Vamos tentar entender? Vamos lá na Bíblia. Primeira e segunda revelações. Principalmente a segunda aqui, ó. João capítulo 1, versículos 9 a 10. A verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu e não conhece até hoje. Nem os espíritas. Muitos espíritas. Vamos mudar aí. Né? Olha lá, a luz que ilumina. Quem é? Jesus. Não vos deixarei órfãos. Retornarei a vós outros. João 14, 18. Apocalipse, que é um livro mediúnico, cuja autoria é do próprio Jesus. João foi médium de um anjo que transmitiu. Aí sim, esse anjo era médium de Jesus. Aí sim. Venho sem demora. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o meu novo nome. Então Jesus diz que vem com um novo nome. Por quê? O outro nome perdeu a validade? Não é que perdeu a validade, mas Jesus Nazaré é a personalidade. É o homem, né? É o equipamento físico. É isso? É o ser histórico no tempo e no espaço. Mas o que tinha ali? Não tinha parecença do que era. Por isso nós o desprezamos, diz Isaías. Isaías 53. É a mais bela descrição de Jesus Cristo que existe. E 600, 700 anos antes de Jesus. Então Jesus de Nazaré é aquela personalidade. Aquele homem rude, experimentado nos trabalhos. O profeta descreve assim, assim era. Não tinha parecença do que era. O que era? O Espírito da verdade. Por isso, quando ele diz, o Espírito da verdade dará testemunho de mim, muitas vezes ele falava na terceira pessoa dele mesmo também. Não falava, o Filho do Homem. Parece que está falando de outro. É ele mesmo. Isso é um recurso. Dará testemunho de mim. Mim quem? A missão que ele desempenhou durante aquele período, tempo e espaço na Terra, para exemplificar. Para ladear conosco. Que não foi só orientador espiritual, não. Ele veio aqui. Isso é muito sério, gente. Não é brincadeira, não. E quem está dizendo isso é o próprio Espírito que Kardec publicou a mensagem. Ele usa expressões. Olha aqui o nosso código. É o código. Eu estou achando interessante isso. Tem um código aqui, ó. São expressões bíblicas. Ele está fechando um significado. Está mostrando uma realidade espiritual. Eu busquei na Bíblia exatamente as expressões que ele utilizou. E isso dá o quê? Dá uma interpretação do que foi dito. Que não é mentira, é verdade, mas as pessoas que não têm a chave não entendem. Qual é a chave? O Espiritismo. E não é Espiritismo só como entendimento das relações espírito-matéria, não. Como ciência. Espiritismo como revelação. Como obra de Deus. Iniciativa dos espíritos elevados para a nossa edificação. Aí é que está o verdadeiro objetivo do Espiritismo. Não adianta só saber de fenômeno. Isso aí é a prova material. É a maneira como se faz conhecimento aqui, onde a gente se encontra, né? Importante. Mas o Espiritismo não é só isso. Senão o Kardec teria sido mais um parapsicólogo. O Espiritismo não seria Espiritismo, seria, como dizia o Herculano, uma metapsíquica, uma parapsicologia. Não é só isso. É muito além. Então tem que entender o Espiritismo assim. Como esse movimento de espiritualidade programado milenarmente e que está sendo rigorosamente cumprido à risca. Só para a nossa felicidade. E a gente ainda se dá o direito, né, de não conhecer. Não nem digo mais de estudar. Pelo menos se dê o trabalho de ler.
Porque é para você, é para mim, não é para mais ninguém que interessa. É para nós que isso tudo foi feito, está sendo feito e continuará sendo feito. Então, aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Qual é a minha preocupação em trazer isso? Não só eu, outras pessoas, todo mundo que trabalha em relação ao espiritismo e que cultua as bases, ligar no céu aquilo que nos interessa. Porque a gente pode ligar coisas que também não interessam, que não nos vão levar a bons caminhos. E está sendo ligado direto por aí. Doutrinas arbitrárias, sem base nenhuma. Jesus é a porta, Kardec é a chave, diz o Emmanuel muito bem orientadamente. E se um dia eu disser alguma coisa, ele disse para o Chico, né, que não concorde, esteja em desacordo com Kardec, você me abandone, fique com Kardec. Tem surgido muitas críticas a textos do Emmanuel, até a questões científicas na obra dele. Ele não é cientista, ele não tem obrigação de saber a ciência universal, não é isso. Ele é um evangelizador, é um orientador espiritual para a edificação do ser humano. Isso ele faz e faz muito bem. E se está errado alguma coisa que ele disse, ele mesmo já deu a resposta. Fique com Kardec, me deixe para lá. Não é isso? É um sábio. Nosso amigo Emmanuel é um sábio. O que adianta? Ah, foi jesuíta. Faz 500 anos que foi jesuíta, gente. Faz 500 anos. Eu acho que o problema todo é querer desviar o espiritismo dessa sua rota verdadeira, né? Ele é o cristianismo do Cristo. Agora vejam bem, não é mais um cristianismo, é aí que está o problema. Não é mais uma igreja cristã, mais uma seita cristã, não é verdade. É o próprio cristianismo, é outra conversa, é diferente. E dá uma responsabilidade de estudo, de compreensão, de amplitude de mente, que a gente não tem ainda, a começar pelo palestrante. Então a gente tem que procurar isso todo dia, tentar se afinizar, tentar se colocar em posição, porque é uma responsabilidade. Olha o mundo como é que está, olha a situação. E isso é o quê? O que ligares na terra será ligado no céu. O que a gente anda ligando? As pessoas se interessam pelas questões de espiritualidade de uma maneira grave, de uma maneira séria, de uma maneira detida, de uma maneira estudiosa, de uma maneira perseverante? Não. É quase um oba-oba, né? Por brincadeira, por distração, tema de novela, coisa. Tudo bem, vá lá que sejam começos. Mas o caminho espiritual é uma coisa muito mais séria, muito mais grave. Não é assim. O que a gente anda ligando? Aí depois reclamamos do que vem. Só pode vir confusão. Os espíritos estão aí, a mil, ditando coisas, e está sendo vendido como espiritismo. É vendido como espiritismo. É espiritismo? Cabe a nós fazer esse discernimento. Aí se a gente propõe discernimento, isso é polêmica. Isso é polêmica, vamos nos amar. Aí vem as lições de pseudo-moral, né? Como se alguém fosse contra o amor ou contra a caridade. Quem, em sã consciência, vai ser contra o amor? Ou contra quem aqui não sabe que tem que amar, tem que respeitar, tem que tolerar? O que isso tem a ver com o processo de discernimento, de conhecimento, de entendimento? Uma coisa ampara a outra. Então por que incomoda tanto tentar discernir essas coisas? Porque é aqui que a gente vai aprender a amar de verdade. Porque o modelo é Jesus Cristo. Se eu não puder compreender quem ele é, o que ele fez, o que ele representa para o espiritismo, a minha exemplificação estará prejudicada com toda certeza. Ou não? Se eu sigo uma coisa que eu não compreendo, ou que eu compreendo de uma forma limitada, é intuitivo. Intuição é importante. Muitas vezes é resultado das nossas conquistas anteriores. Mas a gente não vive de intuição. A gente vive de consciência. Já dizia Platão, a alma se alimenta de pensamentos. É isso que vai nos talhando, vai nos orientando, vai nos iluminando. O que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer, como eu devo fazer. É isso que a gente está buscando, não é verdade? Força para enfrentar as dificuldades, que não é brincadeira. E os espíritos vêm dar aqui o que? Uma panaceia, uma solução milagrosa. Vem para cá que seus problemas vão ser todos resolvidos? Não. Vem explicar o porquê do sofrimento, o porquê das dificuldades e qual a necessidade disso para a nossa evolução espiritual. Isso é o que? Uma aula de masoquismo?
Para você gostar do sofrimento? Não. É para você poder entender o que tem a vida a te ensinar. Que não é um castigo nesse sentido do Deus que está ali, sádico, querendo que os outros sofram. Isso não existe. Deus é amor, Deus é pai. Mas o sofrimento é uma realidade. Quem o criou? Nós. Nós é que criamos o sofrimento. Deus não cria sofrimento. Deus criou as suas leis. O que você planta, você colhe. Se você está sofrendo é porque alguma coisa você plantou está errado. Vou botar a culpa em Deus? Não, Senhor. Isso não é justo. Não é justo, que Deus é pai, Deus é amor, Deus não quer que você sofra. O sofrimento é uma contingência que nós vamos elaborando no caminho evolutivo. Por exemplo, temos que passar por provas para chegar à perfeição. Não há quem possa se aprimorar sem passar por provas. Mas temos que passar por expiações? Não. A expiação é resultado do mau uso da nossa liberdade. Se passarmos a usar bem a liberdade, não teremos o que expiar. Não é verdade? É verdade. Prova não. Prova todo mundo tem que passar. A dificuldade, ela é importante para que o espírito se desenvolva. Se estivesse num paraíso de beatitude, não vamos desenvolver. Não é assim que funciona. Então não é que Deus criou o sofrimento. Deus criou o processo de evolução. O sofrimento é a gente que vai criando. Com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de sentir, com a nossa maneira de não reconhecer. Tudo isso é feito para nós. E a gente não reconhece. Não se dá nem o trabalho de ir lá procurar. Tem arrogância, acha que já sabe tudo. Né? Não precisa aprender mais nada, eu já sei que vou concordar. Kardec, isso é básico. Eu agora estou lendo Capra, estou lendo, sei lá, esses troços aí que dizem que superaram Kardec. Eu vejo o Kardec ali sentadinho na poltrona, olhando para tudo isso. Muito interessante, né, gente? Então, meus amigos, é isso aí. Jesus disse que voltava, voltou com o seu novo nome. E agora vamos tratar de continuar o nosso processo aí de divulgação do Evangelho, porque ele disse: não terminareis de percorrer todas as aldeias de Israel até que o Filho do Homem volte. Ele voltou. E ainda não terminamos de percorrer todas as aldeias. Vamos com ele agora. Tem muita aldeia para percorrer aí. O trabalho não acabou. Né? É nossa responsabilidade. Muita paz a todos vocês.